O que você estava fazendo em 1999? Talvez você não se lembre, mas duas amigas sim. Elas estavam vivendo o primeiro amor e experimentando as brincadeiras amargas que o destino tinha guardado para elas. Se você gosta de uma história de comédia romântica, da nostalgia dos anos 2000 e tem umas lágrimas de sobra aí para gastar, esse é o filme ideal. E você vai descobrir isso no vídeo de hoje, abreviando Garota do Século XX. O ano é 1999 e nós conhecemos duas garotas do último ano do ensino médio. Essa é a Naborá, que está escutando a sua melhor amiga de infância, a Yeondu, contando sobre a sua paixão à primeira vista por um garoto gentil que ela encontrou uns dias atrás. A única coisa que a Yeondu sabe sobre esse menino é que ele se chama Baek Hyun-jin, graças ao crachá colado em seu uniforme da escola. Mas a tentativa da menina de se aproximar do garoto tinha um pequeno empecilho. Ela estava com uma cirurgia cardíaca marcada nos Estados Unidos e parecendo ter titica de galinha na cabeça, a menina queria desmarcar a cirurgia só para não ficar longe do seu primeiro amor. A Borá, vendo que a amiga estava mesmo cogitando fazer uma maluquice dessas, promete que enquanto ela estiver fora, vai descobrir tudo sobre a paixonite da amiga e vai a manter muito bem informada sobre ele por e-mail. Assim, seria como se nunca tivesse ficado longe e já o conheceria muito bem. E dito e feito. Felizmente, a Yeondu vai para os Estados Unidos fazer a sua cirurgia do coração e é assim que a Borá começa a cumprir a sua missão como uma quase espiã. Num pequeno acidente dentro do ônibus, ela descobre quem é o tal do Hyunjin que a amiga tinha comentado e depois disso, ela vive por aí na escola stalkeando o garoto para descobrir o maior número de coisas sobre ele. O esporte preferido, o tamanho do sapato, a altura, o número do pager dele, que era tipo o ancestral do celular, e até saber a bebida favorita dele de modos não convencionais. Observando nas sombras, a Borá descobre também que ele tem um melhor amigo inseparável, o Pong Woo-nu. E ela, numa dessas investigações atrás de alguma informaçãozinha preciosa, escuta uma conversa dos dois amigos e se voluntaria para o clube de rádio da escola, já que ela escutou que eles também tentariam entrar nesse clube. No fim das contas, o plano dela não correu muito bem assim, já que só o melhor amigo do carinha passou no teste. Mas calma, nem tudo estava perdido, né? Dentro do clube de rádio, a Borá faz dupla com o Woo-nu. E quem melhor para dar informações sobre Hyunjin do que o melhor amigo dele? Mas claro que isso teria um preço. O suborninho que ele pediu foi um filme da locadora da família dela. Um filme para adultos, especificamente. Depois de uma humilhaçãozinha básica no corredor da escola, o Woo-nu recebe o seu presente e começa a cumprir com a sua parte do combinado, ajudando a Borá a recolher umas informações sobre o amigo. E ela ficou tão empenhada nessa promessa que fez a amiga, que até os seus habilidosos dotes em taekwondo foram usados para salvar a pele do menino que ia arrumar uma briga com os valentões de outra escola. Mas essa situação abre uma margem na cabeça dele para interpretar tudo errado. Ele chegou à conclusão que ela tinha interesse nele e de uma hora para outra ele resolveu que também estava interessado nela. Rola até pedido de namoro nessa primeira interação entre os dois, vocês acreditam? Calma seu coraçãozinho, amigo. E claro que isso deixa a Borá paranoica. Afinal, ele é o cara que a sua melhor amiga gosta. Então ele não poderia gostar dela de jeito maneira alguma. E é por isso que a Borá inventa 1001 motivos para o afastar. Até porque quem na verdade anda fazendo os olhos da Borá brilharem de um jeito diferente é o melhor amigo dele, o Woo-nu. Ele é bonito, é gentil, cuidadoso, sem contar que os dois já estão num nível de intimidade bem maior, né? Eles se veem sempre no clube da rádio, fazem trabalhos e gravações em dupla, dividem olhares e proximidade de fazer o coração bater um tiquinho mais forte, e o olhar dele para ela diz que também tem alguma coisa a mais ali do que uma simples amizade de turma. Mas como o Hyunjin ainda não percebeu isso, né, numa viagem da escola, ele continua pegando no pé dela, tentando chamar sua atenção, enquanto o Woo-nu fica ali no escanteio só observando com os olhinhos de cachorro pidão. Naquela noite, depois das meninas beberem escondidas, a Borá foi dar um passeio revoltado pelo corredor e acabou parando na porta onde o Woo-nu estava. Para fugirem do diretor, eles se escondem em uma sala e ficam ali entre as estantes, no escurinho, grudadinhos e em silêncio. Ou seja, o clima perfeito para Borá se deixar levar pelos seus crescentes sentimentos e praticamente deixar que seus olhos falassem por ela. Mas é claro que a gente só fica na vontade de saber o que aconteceu, né? A única coisa que a gente sabe é que a Borá parece ter cada vez mais emoções quando tá perto do Woo-nu ou longe dele também.
e fica mais difícil de disfarçar isso. Para completar, com essa história toda de missão espiã, a Borá vira tipo uma extensão da amizade dos meninos. Ela vira um agregado e os três viram amigos. Mas no meio dessa amizade aí tá rolando um romance. A Borá e o Wonu continuam compartilhando mais momentos juntos. Eles nem se preocupam em disfarçar como passam o dia inteiro trocando olhares risonhos e bobinhos e esperando o turno dele na sorveteria acabar para poderem dividir um sorvetinho até com o irmão caçula dela. A cumplicidade deles cresce de um jeito tão natural que ele divide coisas sobre seu passado e apresenta a casa onde ele morou na infância antes de se mudar para Nova Zelândia com a mãe e o seu irmãozinho de 5 anos. Sob a luz do luar, eles conversam sobre a saudade que ele sente do irmão, sobre o que eles esperam do futuro e tem até um momento de implicância engraçadinho ali enquanto ele aproveita para se encantar e gravar a menina catando e devorando várias ameixas que tinha na árvore do quintal. No meio disso, surge o clima perfeito de novo para um beijo e o momento perfeito também para uma ameixa cair na cabeça dela e deixar o ar em volta deles repleto de risos encantadores. Mas quem acredita sempre alcança. Enquanto eles voltam para casa, o Wonu rouba uma bitoquiquiquinha dela, que dura meio milésimo de segundo, mas que já é suficiente para deixar ela com muitos pensamentos apaixonados, rodopiando por aí, e com razão, né? Quem não estaria? O Hyunjin até tenta nos dias seguintes, mas nenhuma competição é justa mais. Já tá claro quem ganharia a atenção dela ali, né? E no caso, não é nenhum dos dois, mas sim a Yeondu, a melhor amiga, que tá de volta, curada, com muitas saudades e muitas lágrimas e abraço apertado para compartilhar com a amiga. Mas as coisas estavam muito felizes para ser verdade. Depois do momento do reencontro, a gente leva um soco no estômago quando descobrimos que o destino pregou uma peça cruel com as duas, e que na verdade, o tempo todo a Yeondu estava apaixonada pelo Wonu. Naquela época, a Yeondu, na verdade, se encontrou com Yonu e confundiu os nomes com o do amigo porque eles estavam com os crachás trocados. Meu mundo caiu e o da Borá também. Ela não sabe o que deve fazer depois daquilo, então a única coisa que ela consegue pensar é ignorar o garoto de todos os jeitos possíveis para a amiga não descobrir nada e não se chatear, além de tentar aproximar os dois ali de um jeito que não é nada natural, né? Obviamente ele percebe que algo mudou de uma hora para outra e depois de muito tentar, ele alcança ela em busca de uma explicação. Mas a Borá escolhe quebrar o coração dele e o dela própria, falando que nunca teve sentimentos românticos por ele. Claramente dá pra ver que é uma mentira, né? E ele sabe muito bem disso, porque voltando desolado debaixo da chuva, o Yonu relembra a viagem da escola e segurando o rosto dele nas mãos, ela confessou que estava gostando dele. E pra terminar de pisotear os nossos sentimentos, ele ainda iria entregar uma carta a ela, confessando que o amor dele já era antigo. Assim que ele chegou na Nova Zelândia, ele a conheceu na locadora e desde então, convivendo com ela na escola, sabendo das piruetas que ela fazia lá no início, perseguindo o amigo, tudo aquilo era o único motivo capaz de o fazer sorrir. E ele queria contar também que estava voltando para Nova Zelândia, mas aparentemente todos os planos foram arruinados. E para aumentar essa tortura amorosa, a Yeondu não desconfia de nada e ainda sugere que os 4 passeiem pelo parque de diversão, obrigando os dois ali a fingirem que não estavam com os corações partidos. Mas o cérebro da Yeondu não permanece na ignorância por muito tempo. Ela logo percebe para qual a direção o Wonu tá sempre olhando, mesmo de longe, e como ele não consegue nem esconder o sorriso. E a prova final que ela precisava veio do Hyunjin, comentando que já estava óbvio e escrito na testa de todo mundo, né? Que a Borá e o Wonu se gostam muito. No alto da montanha russa, quase fazendo cocô nas calças de medo, o Wonu assume que apesar do seu pavor de altura, ele correu para estar ali do lado dela porque precisava gritar para todo mundo ouvir enquanto segura a mão dela descendo a toda velocidade, que gosta muito, muito dela. Depois desse momento, tentando acalmar ali o coraçãozinho, né? Ele precisava contar que estava voltando para Nova Zelândia. E para nossa infelicidade, ela segura o máximo a expressão de tristeza, como se aquilo não tivesse a abalado. E ainda tem mais, porque agora a amiga já sabe a verdade, e a relação delas fica um pouco conturbada. A Yeondu ficou chateada pela amiga ter escondido a verdade, então as duas ficam bem magoadas, mas não demora muito para Yeondu perceber que a amizade delas era muito forte para ser estremecida por causa de um menino. A primeira coisa que ela faz é se confessar pro Wonu, mas também contar que os sentimentos da amiga por ele eram verdadeiros. Só que mais uma vez, um monte de acontecimentos inesperados aparecem para impedir que a Borá e o Wonu se acertem. E quando a gente acha que tá tudo perdido de novo, a
Yeondu chega com uma última tentativa de fazer dar certo. Ela finge um ataque cardíaco para tirar sua amiga da aula, se desculpa e pede que a Bora se coloque em prioridade, em vez de sempre querer proteger a Yeondu de tudo. A amizade não significa que ela deveria ser enfermeira da Yeondu. A amizade é uma coisa mútua, e agora era a vez da Bora encontrar a felicidade. É assim que a motoquinha do Hyunjin entra em ação uma última vez para dar carona para Bora até a estação de trem, onde ela chega a tempo para encontrar o Wonu uma última vez antes dele voltar para Nova Zelândia. Finalmente, os dois abrem os corações, chorando e gritando para quem quiser ouvir tudo que sentem um pelo outro. Enquanto eles se abraçam emocionados e apaixonados, ele pede para que ela espere por ele. Só um pouquinho. Logo, ele estaria de volta e os dois poderiam finalmente ficar juntos. E o maldito daquele trem chega, gente. Eu nunca quis tanto que um trem desse um erro, sei lá, antes de partir. Mas não acontece nada. É ali que eles se separam, chorando baldes, e eu também. O tempo passa, mas eles continuam participando da vida um do outro, enquanto trocam e-mails, sobrevivem juntos à virada do milênio dos anos 2000 e continuam um web namoro, ansiosos pelo dia em que se reencontrariam quando ele voltasse para a Coreia. Eles combinam de tentar estudar na mesma faculdade de comunicação, e dá certo. A Bora é aprovada, mas ela não fica sabendo sobre o resultado dele. De repente, ele parou de responder os e-mails, de atender os telefonemas, e ela também não encontrou ele nas aulas quando se mudou para Seul. Ele simplesmente parecia ter evaporado. E a única explicação que ela encontra para isso é que ele tinha esquecido dela, e por isso ela decide fazer o mesmo. Mas é muito difícil. Os anos se passam e ela não consegue o esquecer, nem engatar em outras relações amorosas, porque qualquer coisa a faz lembrar dele. Até que um dia, muito desolada e ressentida pelo sumiço sem explicação, ela decide fazer uma última ligação. Apesar do número nem estar mais em serviço, ela manda uma mensagem, prometendo que vai seguir em frente e o esquecer de uma vez por todas. E o tempo passa, e dessa vez passa muito. Agora, a Bora já é uma adulta, já é uma profissional da comunicação. E depois do trabalho, ela recebe uma ligação do pai, avisando que chegou uma encomenda do exterior. E não era qualquer pacote. Quando a Bora volta para sua cidade natal e pega a encomenda, ela encontra a fita cassete que ela emprestou para o Wonu lá na adolescência deles. Junto com a fita, tinha um convite para uma exposição de arte. E de repente, acende a nossa luzinha da esperança, né? Finalmente ele entrou em contato. Um pouco tarde, né? Mas mesmo assim. Enquanto ela caminha pela exposição, ela não consegue esconder o sorriso brilhante ao ver as imagens que ele gravou na adolescência, dos aviões na escola, da fachada da locadora dela e principalmente a grandiosa cerejeira repleta de frutos e flores. Mas o sorriso dela começa a desaparecer ao mesmo tempo que vai crescendo aquela sensação ruim dentro da gente de que tá vindo alguma coisa horrível por aí. Eterna Primavera é o nome daquela obra. E a mensagem que a acompanha é: em memória de Pon Wonu, 1983-2001. Não precisa de mais explicações, né, gente? Quem chega caminhando até ela é o irmão mais novo dele, que agora tá crescido. Enquanto eles conversam, o menino admite que se ressentiu do irmão por ele querer voltar pra Coreia por causa de uma menina. Mas depois de tantos anos após a morte dele, encontrando as coisas que ele tinha deixado pra trás, o garoto percebeu que foi essa menina que tinha feito a curta vida de seu irmão lotada de momentos felizes que valeram a pena. Em homenagem, ele montou a exposição e convidou a responsável por isso tudo, a pessoa para onde estava voltado o olhar sincero e amoroso do seu irmão, a Bora. Antes de ir embora, ela agradece pelo convite, porque só depois daquilo ela conseguiria seguir em frente e sem ressentimentos errados. Voltando para a casa dos pais, ela assiste a fita que ele deixou, cheia de momentos da juventude do seu primeiro amor e muitos deles protagonizados por ela mesma, todos pelos olhos dele. E para acabar de destroçar nossos corações, tinha um último recado que ele gravou para a sua garota do século XX. Ele mostra o lindo nascer do sol no campo da florida Nova Zelândia, confessando que estava muito animado para conhecer a Bora do século XXI. Mas pelo visto, isso nunca vai acontecer, né? Caraca, Netflix, por que não poderia ter sido uma comédia romântica perfeita do ensino médio do início ao fim? Tá tudo bem, a gente gosta de um clichêzinho também, sabe? Um final feliz pra variar. Mas realmente os coreanos não têm medo nenhum de fazer final triste. Mas eles deveriam ter medo de receber a nossa conta da terapia depois desse final. A gente começa rindo, procurando uma história de amizade, de amor, fofa e divertida. E a gente encontra isso. Só fica faltando mesmo felizes pra sempre. Mas a gente sempre tem umas lágrimas de sobra por aí e um rolinho de papel pra gastar, né? Brincadeiras à parte, tudo isso não diminuiu em nada a beleza do filme e na mensagem importante que ele traz de viver sem arrependimentos. É isso por hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, se inscreve também no canal se você ainda não faz parte do time e eu vou ficando por aqui. Tchau!